Coloco em deliberação no plenário a inclusão do projeto-lei 028, que trata e que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, o qual constituirá do orçamento do município de São José do período do exercício de 2012. Senhores vereadores que concordam com a inclusão no projeto para discussão e deliberação da sessão de hoje, permaneçam como estão. Está aprovado. Desta forma, peço que o nosso... Com a palavra, o vereador Antônio Luiz Batista. Voto favorável, né? Para demonstrar, porque nunca votei contra qualquer orçamento e contra qualquer suplementação que trate do orçamento. Todavia, declaro que ingressarei com uma representação por ilegalidade, por inconstitucionalidade, em especial o artigo 7, que ele é eivado de ilegalidade e inconstitucionalidade plena. Ele não tem eficácia de lei. Obrigado, senhor presidente. Parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Exposição de matéria em exame. Projeto de Lei 028/2012. Procedência. Poder Executivo. Autor. Prefeito Municipal. Objeto. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, o qual constituirá o orçamento do município de São José para o exercício de 2012. Conclusões da relatora. O projeto de lei em análise vira autorização para que o Executivo Municipal possa abrir crédito adicional especial até a importância de R$ 605.466.263. Valor correspondente ao total do orçamento do município de São José para o exercício de 2012, conforme é apresentado no anexo 1, parte integrante desse projeto de lei. Os recursos necessários para o atendimento ao crédito adicional especial autorizado na forma disposta nesse artigo correrão à conta das receitas do município de São José, a qual está estimada para o exercício de 2012 em R$ 605.466.263, oriundos da arrecadação de tributos, rendas, contribuições, transferências correntes e de capital, de outras receitas correntes e de capital e de operações de crédito, na forma de legislação em vigor, disciplinada no anexo 2, parte integrante desse projeto de lei. No dia 18 de abril de 2012, foram protocoladas na Câmara Municipal duas emendas modificativas ao projeto de lei 028/2012, sob protocolo 493 e 494, de autoria do vereador Antônio Luiz Batista. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador Antônio Luiz Batista. Senhor presidente, senhores vereadores, esse tema, no início o tema Orçamento 2007, ele no mês de fevereiro, no mês de março, ele ocupou um bom espaço na imprensa e na Câmara. Num determinado momento, até o assunto se tornou, transparecia que o assunto era chato. Todavia, senhor presidente, se Vossa Excelência não tivesse tomado as medidas que Vossa Excelência tomou, por obrigação, inclusive, do cargo que Vossa Excelência ocupa, portanto, demonstrando uma responsabilidade que é peculiar de Vossa Excelência, certamente não teríamos este orçamento aqui. Eu falei para Vossa Excelência que o único prejudicado com aquela discussão se a lei valia ou não valia era Vossa Excelência. Porque a rejeição das contas da Câmara de Vereadores por parte do tribunal, o parecer não é submetido a plenário para derrubar o parecer. Vamos que o prefeito se mantivesse nesta batida, trabalhando com a lei que não existia. Vossa Excelência também, em consequência, trabalharia com a lei que não existia. Quando chegasse no ano que vem, independente de quem estivesse no poder, ao prefeito ainda era dado, diante da rejeição das contas deles por não existência do orçamento, ainda era dado o direito de submeter o parecer do tribunal, e o parecer do tribunal seria pela rejeição.
e apenas com a metade dos vereadores se derrubava o parecer do tribunal. E a rejeição das contas do prefeito municipal, do presidente da Câmara, quem é que vota aqui? Ninguém. Ele não teria o direito a contraditório e ficaria 8 anos inelegível. Então, quando alguns pseudos jornalistas, ou jornais que surgem só em época da eleição, começam a ventilar impropérios, começam a falar o que não sabem, não respondem nem civil pela responsabilidade deles, porque algum desses jornais nem registrado nem jornalista tem. E isso demonstra que Vossa Excelência tomou o caminho certo. A ementa deste projeto diz: autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, que é o que manda o artigo 167 da Constituição, a qual constituirá o orçamento municipal de São José para 2012. Mas, afinal, não tinha um orçamento de São José para 2012 aí, que a imprensa dizia que existia, que foi erro dos vereadores e não sabia. Não existia? Então, como é que está se aprovando um novo orçamento? Para que votar um novo orçamento se já existia um sancionado pelo prefeito? Que diziam que aquilo que se a Câmara não vota, o orçamento, por decurso de prazo, se transforma em lei. Ao final, o artigo 8º, e nós estamos discutindo, portanto, o orçamento deste ano, e convalidando os atos anteriores, diz assim: a presente lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 2007, revogando as disposições contrárias, revogando inclusive a lei especial, a lei 5.168 de 2012. Mas o que é a lei 5.168? É a lei que o prefeito assinou, dizendo que era um orçamento. Para que ele está revogando a lei dele, se a lei dele não existe? Entendeu? Então, quando nós estamos fazendo, por mais que seja um pouco cansativo, vereadora Mary, mas ele é o mínimo que nós temos que fazer aqui, para discutir com seriedade, sem leviandades, e sem o interesse em ajudar ou prejudicar, e sem mas com o interesse de valer o mínimo que se ensina nas salas de aulas, o mínimo que faz com que, o conhecimento mínimo que faz com que uma pessoa que estuda e se forma em contabilidade tem que saber. E, portanto, eu pergunto, está-se votando a revogação da Lei 5.168, e a Lei 5.168 era o que o prefeito dizia que valia, que era o orçamento desse ano. Então, nós temos duas leis, uma lei que ele está revogando, e outra lei que nós estamos aprovando. Então, aqui é a prova cabal, é a prova cabal de que nunca existiu lei alguma do orçamento. Por quê? Porque você está, inclusive, vereador Amauri, fazendo com que os atos editados a partir de 1º de janeiro desse ano fossem convalidados. Você convalida um ato que não é legal. Você só convalida um ato, você só reafirma um ato que não tem proteção de lei. Fica convalidado um ato. Aquele ato não tem proteção. Então vejam, senhores, em que situação que o prefeito municipal colocou a bancada do governo, que tinha a liderança do vereador Carlos Acelino, que determinaram que tinha que rejeitar o parecer e tinha que rejeitar o orçamento do ano passado. E o prefeito de Djalma, vereadores, foram à imprensa e disse: eu afirmei, eu reorientei a bancada a rejeitar o parecer da vereadora que era pela aprovação. Nesse dia teve um jornal que não tendo mais o que dizer, que não tinha mais o que dizer, esse jornal disse que o projeto do orçamento havia sido rejeitado pela bancada de oposição. Porque não tinha mais como emendar. E é esta a situação que leva, muitas vezes,
pela petulância, por achar que tem o rei na barriga, por achar que tem a maioria na Câmara, pode fazer tudo. É isso que deve se aprender os candidatos que pleiteiam as eleições nas eleições de outubro. Não se busca a maioria para tripudiar sobre as leis. Não se busca a maioria para se tripudiar sobre a minoria. Agora, já que os senhores estão revogando a Lei 5.168 e a Lei 5.168 era a lei do orçamento desse ano, para que serve isso aqui então? Então, se tem uma lei do orçamento, que é a Lei 5.168, que está em vigor, para que esta lei? Porque a Lei 5.168, ela é inconstitucional. Porque a Lei 5.168, a doutora Márcia ingressou com ação direta de inconstitucionalidade e deu prazo para eles corrigirem. A Lei 5.168, todos os prefeitos, todos os secretários, inclusive o presidente da Câmara, inclusive nós vereadores, estávamos numa situação de se continuasse a aceitar numa situação de prevaricação. Porque para receber o nosso salário tem que ter o empenho. Para ter o empenho tem que ter dotação. Para ter dotação tem que ter orçamento. Para ter orçamento tem que ter lei. E se não tem lei, como é que recebemos o nosso salário? Portanto, tem que convalidar os atos, sim. Mas que venhamos aprender com esse erro. E esse erro ele é provocado por essa forma, sabe? De não ouvir, inclusive, o contraditório, as pessoas que pensam um pouco diferente, porque se o prefeito, senhor presidente, estou tratando do orçamento, se naquela oportunidade o projeto tivesse sido aprovado com emendas, como foi, o prefeito tinha um remédio, como fez o prefeito anterior, o Fernando Elias, era só vetar. Acontece que na época do Fernando Elias nós tínhamos a maioria e derrubávamos o veto dele. Então, se ele vetasse aqueles 3 ou 4 artigos, que eram artigos redacionais, vereador Moacir, não houve alteração do orçamento, não houve alteração de uma dotação orçamentária, com exceção de uma apresento do período na mesa, se houvesse o veto do prefeito municipal às emendas, o projeto ele era melhor para o prefeito, sob a ótica do prefeito, do que esse estava aqui, e a lei estaria em vigor e nós não estaríamos discutindo isso. Ao fato, inclusive, de refletir, de pensar, levou a rejeitar o parecer, levou a rejeitar o próprio orçamento, que é o que estava em discussão. Portanto, se eu não viesse aqui insistir, parece que tudo que eu falei anteriormente no mês de janeiro, fevereiro, no mês de março, não tinha razão, está aprovado. E eu falei, entrego o meu mandato, coloco o meu mandato à disposição. Se o Tribunal de Contas chegar lá e falar que aquela lei tem validade, coloco o meu mandato à disposição, se o Ministério Público entender que o ato do prefeito de promulgação da lei estiver correto. Eu venho a essa tribuna para dizer que, e pedir o voto de aprovação, mas condicionado, com um voto crítico. É um voto de aprovação para que ninguém tenha petulância, tenha o direito de dizer que estou votando contrário para prejudicar o município. Agora, não é dado o direito, mesmo depois eu votar favorável a esse orçamento, aceitar o dispositivo do artigo 7. E o dispositivo do artigo 7 a ser aprovado, o procurador do município deve indicar o veto do prefeito. E se o procurador do município, que é um advogado, que é um procurador de carreira, não indicar o veto, o prefeito não precisa seguir, não indicar o veto, o procurador está prevaricando em relação ao artigo 7. Ora, senhor presidente, o artigo 7 era fácil do prefeito fazer. É só, ficam convalidados os atos relativos à alteração orçamentárias, à suplementação, a empenhamento, a pagamento, é só isso. Mas não pode dizer que torna lei os atos e fatos, porque atos e fatos, na contabilidade, pode valer tudo.
Na administração pode ser tudo. Mas o orçamento é uma coisa muito precisa, muito técnica. E isso dá a entender que há interesses escusos da forma como está aqui. Então eu vou declarar, vereadora Mary, né, e peço inclusive que todos nós votemos favorável, numa demonstração de que já votamos favorável ao orçamento no ano passado. E se foi rejeitado, foi a pedido do prefeito, e quem rejeitou foi a própria bancada da situação que virou oposição ao município. Se alguém queria impedir que os recursos viessem, se alguém queria impedir que as obras não fossem realizadas, quem? Quem votou contrário ao orçamento e rejeitou o orçamento? E quem é que rejeitou o orçamento do ano passado? Fui eu, votei favorável ao parecer que era pela aprovação. O vereador Orvino votou favorável, que era o parecer era pela aprovação. O vereador Moacir, do mesmo jeito. O vereador Lédio Coelho, que votou favorável ao orçamento ao parecer. A vereadora Mary. E, senhores, falar em regimento interno, se os senhores tivessem votado favorável o ano passado, na segunda votação, sim, podiam ter votado contra e votaria para a comissão. Mas mesmo que na segunda votasse favorável e detectasse na hora da redação final, podia na redação final votar contra e votaria para a comissão. Eu não vou utilizar o impropério, porque acho que nem todos, eu sei que vi vereador perguntar para mim o que acha, vereador, olha, tem que ler o regimento, pediram um tempo, foram para lá e voltaram novamente com a mesma posição de rejeitar. Tem vereador da bancada que veio aqui, no meu lado, Batista, olha, eu acho que vocês votam o parecer pela aprovação, você rejeita o parecer, você rejeita o orçamento. Foram para lá, foram convencidos que está o certo, que tem que rejeitar. A imprensa que participa no dia a dia aqui, que A Notícia não consiga entender, que o Diário Catarinense não consiga entender isso, agora os nossos jornalistas que estão aqui, e outros pseudo-jornalistas que nem registro tem, nunca, não tem nenhuma militância, e é um só, que não tem nenhuma militância, consiga escrever e inverter tudo aquilo que aconteceu. É inconcebível, é zombar do povo, né? É zombar do povo. Portanto, vereador, eu quero fazer só uma... depois eu estava nas explicações pessoais, mas acho que não vai ter, presidente. Eu vou me inscrever para a sessão seguinte, para que não fique nenhuma dúvida em relação ao meu pronunciamento, em relação ao vereador Agostinho Paulo, que foi presidente da São José Previdência, que instaurou o inquérito administrativo, e eu vou dar continuidade a esses esclarecimentos, porque nós temos que prorrogar, peço a gentileza, nós temos que prorrogar e prorrogamos o trabalho da CPI da São José Previdência, tendo em vista que nós estamos aguardando já há mais de 2 semanas a confirmação de uma audiência com os interventores designados pelo Banco Central na Átrio, e nós precisamos imensamente dessa informação, inclusive para proteger aquelas pessoas que foram gestores da São José, e sobre ela até agora a CPI não encontrou nada que desabonasse a vida delas até o presente momento. Portanto, a minha declaração de voto, com restrição, declarando que ingressarei com uma representação no Ministério Público contra o artigo 7, eivado de ilegalidade, de inconstitucionalidade, da forma como está. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Está em votação. Senhores vereadores, concordam com o parecer, permaneçam como estão. O projeto está aprovado em primeira discussão.